Quem está à frente de uma empresa precisa montar uma boa equipe. Bom, mas como fazer um bom recrutamento e seleção? Para trazer para a gente algumas dicas, alguns esclarecimentos sobre o assunto, a gente recebe a Laís e também a Iane Gabriel Leandro, elas têm o mesmo sobrenome, são especialistas na área de gestão de pessoas, também gestão estratégica e de negócios. E a gente vai entender um pouquinho mais por que em alguns lugares parece que não para o funcionário. O que será que está acontecendo? Sejam bem-vindos. Laís? É você? Iane. E a Iane? Não, Laís e Iane. Irmãs, trabalham juntas na empresa também, tem a mesma profissão. Que bacana, hein, meninas? Profissão. Mesmo pai, mesma mãe, mesma festa de família, tudo igual. Que delícia! E que Deus mantenha. Nossa, muito especial. O que vocês consideram realmente nesse primeiro questionamento que eu fiz? Por que tem empresas que parece que não para funcionário? Não para ninguém. Então, a gente fala que sempre existe os dois lados, né? Existe a responsabilidade da empresa em ter um ambiente realmente propício para manter esses talentos qualificados. Então, ter uma boa liderança preparada para receber esses talentos, para recrutar, manter profissionais, porque poucos líderes entendem de gestão de pessoas, né? Então, normalmente o líder ele entende do processo, da estratégia, mas aonde esse líder ele aprende a gerenciar talentos. Então, muitas vezes do lado da empresa falta essa responsabilidade de realmente estruturar um ambiente fértil. E do outro lado, a gente tem um desafio de poucos profissionais que se conhecem, que entendem as suas potencialidades, que entendem os seus gaps, os seus pontos fortes e de melhorias. Então, por isso, né, observando esses gaps que a gente desenvolveu o Grupo NUNT. Que atua nessa área, então, para desenvolver esse profissional, mas, ao mesmo tempo, trazer informações para o empresário. Vocês acabam atuando nas duas áreas. Exatamente. O Grupo NUNT, ele atua nos dois lugares onde a gente mais passa o nosso tempo, né? Que é dentro de si mesmo, que é se conhecendo, entendendo os seus potenciais, direcionando tanto na vida pessoal quanto profissional e também nos ambientes organizacionais. Então, na construção dos pilares de gestão de pessoas, desde a identidade cultural, que cultura é muito importante, ter essa clareza, os valores, os princípios da organização, a estruturação dos outros pilares, onde entra PDL, que a gente chama, né, que é o plano de desenvolvimento dessa liderança, que vai aprender sobre onboarding, recrutamento e seleção, ferramentas de acompanhamento. Isso. E com isso a gente cria os acordos explícitos, né? Então fica claro tanto para quem está entrando e quanto também quem está ali gerenciando e direcionando as atividades. Normalmente, numa empresa, quem cuida do recrutamento e também, às vezes, dessa relação é o RH, né? Exatamente. E aí que é um ponto muito importante. O processo de recrutamento e seleção, ele faz parte de um pilar que é o pilar de atração, é o atrair. Então, muitas vezes, o que acontece nas organizações? E a minha amiga, aquela amiga indicou essa pessoa e essa pessoa acaba entrando ali na empresa sem passar por uma etapa, por uma estrutura. E o processo de recrutamento e seleção é uma das etapas mais importantes. Ela precisa de estratégia. Assim como existe estratégia em marketing, estratégia em venda, tem que ter estratégia em recrutamento e seleção. Então, a gente precisa construir uma base dentro da organização, que é ter uma cultura, identificar essa cultura que seja realmente aplicada dia a dia, os valores, os princípios e planejamento da vaga, né? Ela ter etapas estruturadas para que sim consiga captar o profissional que está mais alinhado, evitando que ele saia ali nos primeiros 3 meses de experiência. E hoje a gente trabalha com uma metodologia para formar a liderança. Então, o profissional de gestão de pessoas, né? Ele é responsável em intermediar essas relações, desenhar a estratégia. E o líder, ela é responsável de entender como que eu conduzo pessoas. Como que primeiro, né, eu tenho autoconhecimento de mim mesmo e aí eu consigo estender para direcionar pessoas dentro do contexto organizacional. Mesmo porque nas empresas uma das maiores problemáticas é a questão de pessoas. A empresa é feita por pessoas, não tem como ser diferente, né? Exatamente. Então, onde consegue se organizar esse fluxo, fica muito melhor. Então, para as empresas que assistem a gente hoje, os empresários, micro, pequenos, até comentei, é muito importante ter um processo para essa contratação. Isso, Exatamente. por mais que a lei já prevê 3 meses de experiência e tal,
Mas é bom ter algumas observações nesse período. Exatamente. E é bem importante esse ponto que tu falou. Muitas vezes, empresas pequenas, é só eu e o meu cunhado que trabalha aqui. Precisa de estruturação já desde o início. Mesmo com duas pessoas Mesmo com duas pessoas, já existe uma cultura, já existe valores, já existe princípios. Então, precisa desenvolver e precisam seguir essas etapas que a gente fala, né? Que são as etapas do planejamento do processo de recrutamento e seleção. Então, aqui nem a gente, dando um overview assim meio rápido, né? Precisa ter base, que é entender a cultura dessa empresa, planejar esse processo, então definir quais são as características desse profissional que eu estou buscando, né? Quais são os comportamentos que ele precisa ter, quais são as técnicas que ele precisa ter, né? Qual é o alinhamento cultural que eu estou buscando com a minha organização? E a partir daí, onde é que está esse profissional? Eu estou procurando alguém de marketing, então eu vou divulgar essa vaga onde? Vou promover no Instagram, lá está o profissional de marketing. Então, é trazer já a estratégia para captar o melhor talento. E daí também vem o ponto, hoje em dia, um profissional bom, ele também escolhe. Não é só a empresa hoje, não, eu estou aqui ofertando um emprego. Não, hoje o bom profissional, ele escolhe o lugar que ele quer trabalhar. Onde ele quer trabalhar, é verdade. Então, a gente precisa de um processo seletivo que seja atrativo. O processo seletivo, ele faz parte do Employer Branding, marca empregadora. Então, ele é um processo de venda. É no processo seletivo que tu vai falar sobre a cultura, o que aquele profissional vai fazer. Ele já engaja a partir do processo seletivo. Então, a gente precisa de uma entrevista de competências comportamental, precisa de uma liderança que consiga fazer uma entrevista que valide comportamento. Porque a grande maioria das demissões não são por técnica, mas sim comportamento. E você já sabe, né? Tem que ter o processo. Até mesmo a gente, sozinho numa empresa, se a gente não tiver um processo, uma organização, também a coisa não vai. Exatamente. Meninas, obrigada. Obrigada pelas dicas, tá? Foi um prazer. Até uma próxima.